Boa noite, meus irmãos. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui de volta para continuarmos o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 17, que fala da formação dos médiuns. Nos traz muitas orientações importantes e muitas advertências, porque a responsabilidade do médium é muito grande. E, basicamente, o médium precisa de ter uma idoneidade moral, ele precisa ter de uma conduta moral aceitável, reta, digna. Ele tem que ser estudioso, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser virtuoso no sentido de seguir os ensinamentos do Cristo. O médium não pode ser, assim como o cristão, não pode ser hipócrita. Ele não pode aprender os ensinamentos do Cristo no centro e, ao passar do portão para fora, se transformar numa outra pessoa. Primeiro que ele sabe que, fazendo isso, ele estará abrindo brechas, entrando em sintonias inferiores, que vão permitir que espíritos levianos que se aproveitam da situação o levem para caminhos não muito condizentes com a sua conduta, que deve ser uma conduta reta, para que o trabalho da mediunidade prossiga de maneira útil, de maneira instrutiva, e que possa ajudar aos irmãos encarnados e aos irmãos desencarnados. Então, hoje, nós temos um item muitíssimo importante que fala sobre perda e suspensão da mediunidade. Em que casos pode acontecer isso? Então, Kardec nos diz o seguinte: a faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. Vamos ver. 1. Os médios podem perder sua faculdade? Pergunta Kardec. Resposta: isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade, mas, frequentemente, também, isso não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. As causas nós vamos ver nas perguntas seguintes, mas, de antemão, nós já sabemos que alguns comportamentos, que algumas situações podem interromper momentaneamente ou até definitivamente a mediunidade. Por exemplo, uma questão de saúde física pode interromper momentaneamente, mas o perigo maior é a saúde moral. 2. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? Pergunta Kardec. Resposta: de qualquer faculdade que o médium esteja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente,
são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. Então vocês vejam que a causa da perda da mediunidade está diretamente ligado com a relação do espírito com o médium. Se essa relação do espírito com o médium é uma relação de confiança, de reciprocidade, de sintonia, essa relação permanece, ela se prolonga, como nós vemos casos de Chico Xavier com Emmanuel, de Divaldo com Joana. Então existe e existiu uma sintonia, uma relação recíproca de responsabilidade, de proveito, de utilidade para de ambos. Então, os espíritos, frequentemente, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. Os espíritos podem achar que aquele médium já não tem as qualidades necessárias para que continue o trabalho. Então, eles podem se afastar. A terceira pergunta é o seguinte: qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? Mais uma vez, nós já, pelos nossos conhecimentos, nós já podemos ter uma ideia. Resposta: o uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. O uso da faculdade do médium, o que ele faz com a sua faculdade, é o que mais influencia nesse trabalho. Os espíritos dizem: podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas, fúteis, ou com objetivos ambiciosos. Quando se recusa a transmitir nossa palavra ou nossos fatos aos encarnados que os pedem, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Então, a partir do momento que o médium usa a mediunidade em proveito próprio, sem utilidade, por curiosidade, ou mesmo para obter vantagens pessoais, ele pode ser abandonado pelos espíritos. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, e ainda menos para servir à sua ambição, mas para seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, se retira para procurar um protegido mais digno. Então, meus irmãos, olha a grande responsabilidade que tem o médium. Responsabilidade da instrução, responsabilidade da aplicação das orientações recebidas, responsabilidade em saber que essa mediunidade ela serve para ajudar as pessoas encarnadas e desencarnadas e para seu melhoramento próprio, porque ele é um instrumento de ligação entre a espiritualidade e o mundo físico. É dessa forma, ele vai passar as instruções para quem precisa e principalmente para ele. Então, meus irmãos, até aqui nós
tivemos a oportunidade de ver várias recomendações, várias advertências, e sempre baseado na conduta do médium. Então, o médium tem que ter uma conduta reta, tem que ser disciplinado, tem que estudar, tem que se dedicar e tem que ser fiel ao seu trabalho junto à espiritualidade. Senão, ele acabará sendo abandonado e os espíritos vão procurar outro que faça o trabalho dignamente. Semana que vem nós continuaremos com as perguntas e que continuemos estudando para que possamos ter condições de sermos bons médios. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.